Olá, irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero agradecer a Deus por este momento, por esta oportunidade de poder estar aqui para ministrar uma palavra ao coração dos nossos irmãos nesta noite. Eu sei que os dias não estão sendo fáceis para muitos, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, nós vamos rompendo, Rompendo em fé. Bem, hoje é sábado, terceiro sábado do mês de abril. Hoje seria o nosso culto na igreja, O encontro de casais, mas devido a essa imposição, essa quarentena, infelizmente não é possível fazer o culto na igreja. Portanto, eu estou fazendo o culto aqui direto da minha casa, da nossa casa, e para que venha abençoar, que essa palavra venha abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada casal e de cada família, Então vamos usar os meios disponíveis, que é a internet, as redes sociais. Eu quero falar nessa noite, irmão, de um tema que nós estamos vivenciando, passando por esse momento. Todos estão passando um momento atípico, onde todos ou quase todos são obrigados a ficarem em suas casas, Ficarem em casa. Os maridos, as esposas, os filhos, enfim, todas as pessoas estão ficando em casa nesse dia por uma determinação governamental. Mas não é só isso. Antes mesmo dessa pandemia já havia uma crise instalada na sociedade. Então essa história aí de que nós estamos passando uma crise é apenas o retrato de algo que já estávamos vivendo. Estávamos vivendo na sociedade uma crise na família, uma crise na saúde, uma crise na educação, na segurança, uma crise na moral. Crise em todos os tipos de relacionamentos, inclusive crise política, e que essa, na realidade, é uma das mais sérias que nós estamos enfrentando hoje. Mas, bem, eu não estou aqui para discutir esse tipo de assunto, Essa crise política. Eu quero falar dessa crise que atinge a cada um de nós, atinge a cada família, cada pai de família. E eu quero chamar a sua atenção nesta noite para este ponto específico. O que essa crise pode trazer para nós em aprendizado, O que é que essa crise pode nos ensinar depois que ela terminar? Toda crise, eu quero que você entenda que toda crise envolve mais de uma pessoa, envolve o cônjuge, envolve filhos, envolve patrões, envolve chefes, envolve familiares, colegas de trabalho, mas o importante é aprendermos e entendermos como usar essa crise para aprendizado. Como? Aprender, ou seja, conviver com ela da melhor forma possível e dentro deste sistema, dentro desta realidade, podermos conviver com as pessoas que estão em nossa volta. Então, e de que forma? Buscando com elas a paz, aparando as arestas, arrependendo-se. É preciso arrepender-se nesse tempo de crise, onde todos estão juntos, O arrependimento, ele é diário, é contínuo. E precisamos examinar a nossa própria atitude. As nossas próprias atitudes têm que ser examinadas todos os dias. Você está entendendo? Então veja a situação que nós nos encontramos. De repente, o sacerdote do lar, o marido, que é o sacerdote do lar, aquele a quem cabe a responsabilidade de prover os meios de subsistência da família, viu-se obrigado a ficar em casa. Alguns têm o privilégio de exercer ainda o seu trabalho, de exercer as suas atividades em casa. Outros, nem tanto. Muitos estão sendo dispensados dos serviços, outros até já foram demitidos, outros serão, infelizmente, Mas nesse momento, tudo foge à rotina. Aquele pai de família que saía cedo para o seu trabalho, agora ele já não sai. A mãe que saía cedo para o trabalho, passava o dia fora, também não está saindo, está ficando em casa. Então tudo foge à rotina. Então nesse momento é preciso ter cuidado com os conflitos nos lares,
com os conflitos no relacionamento. Relacionamento entre marido, esposa, entre filhos, ok? Uma coisa que nós devemos entender também é que as crianças não estão indo para a escola. E as crianças, elas precisam de atividades. Elas ficam muito inquietas, né? Muito inquietas dentro de casa. Então, se você recorda, em matéria de crise, a primeira crise de que se tem notícia na história aconteceu no paraíso. Começou no paraíso. Foi lá que teve início a primeira crise. De repente, o paraíso de Gênesis 1 e 2 desintegrou-se no desastre de Gênesis 3. Porque em Gênesis 1:31, Deus fala, a palavra de Deus diz que viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Mas, de repente, uma intervenção do mal provocou uma guerra entre Deus e Satanás. E entre os que pertencem a Deus e os que pertencem a Satanás. É uma guerra constante, um combate que continua ao longo da história humana. É intenso esse combate, essa guerra, essa luta, ela é intensa durante toda a história de Israel, cresce no nascimento do Filho de Deus, intensifica-se na cruz e na sua ressurreição, ou seja, na ressurreição de Cristo. E isso vai acabar apenas na última batalha que está lá em Apocalipse, capítulo 20, onde Satanás será preso e lançado no abismo. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para que você entenda que em tudo Deus tem um propósito. Nada é por acaso. Quando estamos vendo, o que estamos vendo, melhor dizendo, o que estamos vendo é só uma fagulha dos acontecimentos pelos quais a humanidade deve passar. Mas ainda não é o fim, conforme diz Mateus 24, né? Mateus 24, capítulo 6, capítulo 24, versículo 6, está anotado aqui, 24, 6, diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então isso não é o fim. O que estamos vivendo, presenciando, não é o fim ainda. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, nós vamos passar esta fase difícil que está assolando muitas famílias. Então, quais lições que nós podemos aprender com as crises? Eu preparei aqui 3 lições. A primeira lição que nós temos e precisamos aprender com as crises é entender que sempre vai existir crises. Não há jeito. Sempre vai existir crises. Sempre vão existir crises. Entender que as crises são inevitáveis. Por quê? Porque nós somos pecadores caídos que vivem ao lado de pecadores caídos no mundo caído. Mas a boa notícia também é que as crises, embora sejam inevitáveis, também nos oferecem oportunidades de mudança. E, portanto, devemos aproveitá-las para aprender a conviver em harmonia com os nossos semelhantes. Viver em harmonia com nossa casa, com a nossa família, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos. Precisamos entender este princípio. Às vezes, temos uma visão distorcida, né, das coisas ao nosso redor. Não percebemos o que se passa em nossa volta. Então, por quê? Nós estamos vendo do lado de fora, nós não estamos vivendo a situação, estamos apenas observando. Isso é muito sério. Veja o nosso caso, eu e minha esposa, por exemplo, nós somos testemunhas vivas disso que eu estou falando, de crises, de acontecimentos, de fatos que a gente não conhecia. Há pouco tempo nós fomos designados como líderes do Ministério de Jovens.
A gente estava acostumado na igreja há vários anos ali, via os jovens, via os adolescentes, como a gente vê todas as pessoas, todos, cada um tem suas atividades, mas a gente não conhecia as atividades dos jovens. De repente, nós assumimos aquele ministério. Foi então que nós percebemos que nós não entendíamos nada sobre jovem. Então, o que é que acontece? Para nós aquilo foi um desafio, uma crise que nós tivemos que contornar. Mas, de qualquer forma, também foi um aprendizado, embora tenha sido dolorido. Então, são crises que acontecem de repente nas nossas vidas. Outro exemplo de crise que eu quero citar para vocês, que está na Bíblia, foi o caso de José. José, marido de Maria. Em Mateus 1, diz que Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha, querido, que situação! De repente, Maria se encontra grávida. Ora, veja a confusão na cabeça de José. José conhecia Maria, certo? Estava compromissado com ela para se casarem. Mas José não conhecia Maria, conforme diz a Bíblia, na linguagem de conhecer a mulher. E o que é que acontece? Aquele homem entra em parafusos, eu imagino, entra em crise, uma crise existencial. E como nós vimos aqui, que ele, no versículo 19, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então você imagina a crise que estava na cabeça de José. E por que José pensou em deixar Maria? Veja, se ele se afasta, se ele vai embora, o que iriam dizer é que ele seria o culpado. Então ele poderia até ser perseguido por aquele ato que, segundo as pessoas iriam entender, ele tinha praticado. Então, para ele não difamar Maria, seria melhor ele ir embora, desaparecer. Com isso, ele ia o quê? Perder. Ele ia perder o amor da sua vida. Ia ficar carregando aquela culpa consigo o tempo inteiro, toda a vida. Seria uma crise eterna. Mas Deus é misericordioso e o versículo 20 diz que em sonho um anjo do Senhor apareceu a José dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Então, isso é uma crise. E que crise? Mas Deus, por sua infinita misericórdia, solucionou a situação e fez José entender que aquilo era um propósito de Deus e que então ele assumiu de bom grado a paternidade do filho que Maria estava esperando. Então, isso é uma crise. Então, por que eu estou falando isso para você, meu irmão, minha irmã? Você pai, você mãe, você filho, sim. Porque toda crise, ela acaba se tornando uma prova de fé. E ela pode trazer consigo crescimento, principalmente o crescimento espiritual. Porque são nesses momentos de crise que precisamos confiar mais em Deus. Confiar ainda mais. Esse é o termo certo. Foi o que José fez. José confiou em Deus. Quando o anjo disse: não temas, José, porque o que Maria está esperando é do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, você que está passando agora não só por essa situação de isolamento, de quarentena, mas que se tiver acontecendo alguma outra coisa no seu meio familiar, uma crise, você
Creia apenas, creia que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Então, dito isso, eu quero ler para você agora o texto em que está baseado esta mensagem. Está lá no Salmo 40. Salmo 40. Se você quiser e puder acompanhar, eu vou ler 3 versículos do Salmo 40, do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Esperei confiantemente ou com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Então esse é o texto da palavra de hoje para a sua vida. Confiança, paciência. Essa outra versão aqui, ela diz exatamente isso, ela fala de paciência, não é isso? Ela diz aqui, ó, cadê o capítulo 40? Diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Então, paciência, confiança e esperança. E qual é o cenário desta situação do salmista? O cenário que nós vemos aqui é a vida de um homem que se debate no lodo de um brejo. Um homem que começa a afundar, o brejo começa a tragá-lo, aproveitando seus esforços inúteis. Nada que o homem faz por si mesmo vai ajudá-lo a sair daquela situação, a não ser Deus. Então, quando ele entende este princípio, ele grita. Quando ele entende que sozinho ele não pode sair, que sozinho ele não vai conseguir se livrar daquelas amarras, daquela situação, daquela crise, então ele grita. Alguém ouve e o tira e o coloca seus pés sobre uma rocha firme. Então, o que acontece na sequência? Sentindo a solidez sob seus pés, ele rompe em alegria e canta em agradecimento ao Senhor. Você entendeu? Então, a palavra aqui do texto, que esperei com paciência, ela significa para mim e para você aguardar e esperar no Senhor, pois Ele dá as forças àqueles que nele confiam, aqueles que nele esperam, conforme diz o Salmo 40, Isaías 40, versículo 31. Diz que os que esperam no Senhor renovam as suas asas, renova suas forças, sobe com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, este é o retrato de quem espera, de quem confia. Ser paciente é a mesma coisa de declarar que é dependente. Eu sou dependente, eu sou paciente, eu espero, porque eu dependo do Senhor para me socorrer, para me livrar, para tirar os meus pés desse charco de lama. Então, quem espera por aquilo que Deus prometeu, nunca, jamais será desamparado, ainda que aquilo que ele está esperando não venha ocorrer na época certa, no momento certo, no momento esperado. O que é que Jó fala, né, durante a sua luta de existência? Jó, no capítulo 30, no versículo 26, ele diz assim, aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, me veio a escuridão. E é isso que Jó declara. Mas ele não desiste, porque no capítulo 19, ele diz assim, ó, porque eu sei, ele não se desesperou, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então, este é o segredo daqueles que confiam
no Senhor. Você está entendendo? Então repare, meus irmãos, minhas irmãs, que o salmista não especifica as causas das suas aflições. Tá? Embora no versículo 12 ele deixa claro que grande parte delas são ocasionadas ao seu pecado. Veja o que ele diz no versículo 12. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Então, tudo isso que ele está sentindo ainda se torna mais grave. Se torna agravadas essa situação do salmista. Por quê? Pelo triunfo dos maliciosos, dos seus inimigos. O triunfo malicioso dos seus inimigos. Veja o versículo 14. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no mal. Ele está falando de pessoas que se alegram do mal do próximo. Pessoas que ficam felizes com a derrota do próximo. Pessoas que comemoram a derrota do próximo. É isso que ele está falando. Então, qual a saída em tudo isso? Confiar. Confiar. Esperei confiantemente, esperei com paciência no Senhor. Essa é a saída. Então, meu irmão, minha irmã, são nesses momentos de desafios que precisamos aprender a ser pacientes. Precisamos aprender a ser pacientes no tratar as pessoas, no tratar a esposa, no tratar a esposa tratar o marido, o casal tratar os filhos. Você está entendendo? Tratar as pessoas em nossa volta. Precisamos ter cuidado ao responder. Repare que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Conforme Provérbio capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Amém? Então, esta é a primeira lição que nós podemos aprender com as crises. A segunda lição é como aplicar o aprendizado da crise às nossas vidas. Como aplicar o aprendizado das crises à nossa vida. Então, primeiro ponto, reconhecer que a crise faz parte da vida e que podemos aprender com ela. Então, nesses dias de quarentena, nesses dias de confinamento, esses dias de aquartelamento para alguns, então, onde a rotina, de certa forma, foi afetada, tá? Mudou tudo, mudou a obrigação de levantar cedo, ainda com escuro, sair, pegar um trânsito, ir até o local de trabalho, passar o dia trabalhando, mudou toda a rotina, praticamente de todas as pessoas, né? Então, nós precisamos o quê? Agir com sabedoria e paciência. A sabedoria para lidar com os imprevistos que vão surgir todos os dias, né? na nossa casa, vão surgir os imprevistos. E paciência para não agir por impulso, que essa situação não nos torne uma pessoa impulsiva, não faça de nós uma pessoa impulsiva. Para que não sejamos, quer ver, uma pessoa muito impulsiva na Bíblia, Pedro era um homem que agia com uma ação impulsiva o tempo inteiro, ele agia rapidamente, ele não pensava, ele simplesmente reagia a qualquer situação. E nós não podemos ter este hábito, né, ok? Não podemos agir desta forma. Então, o segundo ponto dessa segunda lição é usar a crise em nosso favor. O primeiro é reconhecer que a crise faz parte da vida. E o segundo é usar a crise em nosso favor. De que forma? Colocando Deus à frente dos desafios, à frente das tribulações que vão surgindo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque há momentos, queridos, que precisamos ceder. Ceder. Muitos acham que é difícil ceder, né?
de dar o braço, como diz o ditado popular, dar o braço a torcer. Então precisamos ceder. Temos que deixar de lado o egoísmo, deixar de lado o eu, o que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo. Para quê? Para pensar no próximo, pensar na pessoa que está conosco, que está do nosso lado, a pessoa que com paciência nos atura todos os dias, que é a nossa esposa, que são os maridos que aturam também, que suportam as esposas, os filhos que suportam os pais que têm que conduzir os filhos, tá? Tem que agir com sabedoria, tem que agir com paciência. Você está entendendo? Então, os momentos difíceis, eles trazem ensinamentos para toda a vida. Então, precisamos ter cuidado e consciência dos nossos papéis. Ok? Para isso, precisamos de unidade. Unidade em torno dos mesmos sonhos, mesmos projetos, mesmos propósitos. E cada um conscientes da sua responsabilidade. E o terceiro ponto dessa segunda lição é ser firme nas decisões. Isso é muito importante. Firmeza nas decisões. Ou seja, a responsabilidade de cada um, ela não pode ser deixada de lado. Por isso, precisamos ser firmes. Ser firme, sim, mas em tudo em amor. Tudo em amor. A nossa firmeza, ela tem que ser em amor. Porque o casal precisa ser paciente um com o outro. O convívio intenso pode suscitar o quê? Discussões, brigas, desentendimentos. Então é preciso ter cuidado para não chegar ao extremo. Não agir com ignorância. Veja o que Paulo diz aos Efésios no capítulo 4, versículo 29 do livro de Efésios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. A palavra, ela tem que transmitir graça. A palavra tem que transmitir paz, alegria. Você está entendendo? Tá? Então é isso, a palavra, para que transmita graça aos que ouvem. Então para isso, preciso reconhecer os nossos papéis. Qual o papel do homem? Qual o papel da esposa? Esses papéis estão definidos em Gênesis 1. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Deus também coloca o homem como responsável por toda a criação. O governo foi entregue na mão do homem. O governo foi dado ao homem. E quando o homem e a mulher se unem em uma só carne, eles passam a viver esse governo em cumplicidade, porque a mulher é auxiliadora, ajudadora, idônea, e assim sendo, eles precisam ser um na cumplicidade, ser um no comprometimento, no companheirismo, na bonança, na saúde, na tormenta, nas dificuldades, nas lutas, precisa ser um. Você está entendendo? Então, o casal precisa ser um. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Entendeu? Então, o casal precisa ser um. Nesses momentos de crise, nesse momento que estamos juntos mais assiduamente, né? Então, a terceira lição. Como Deus pode usar as crises para nos tornar mais parecidos com Cristo? Primeiro, Deus quer intensificar, que o nosso relacionamento seja mais intenso com Cristo. Que o nosso relacionamento seja mais próximo. Tenhamos mais intimidade com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com a família. Veja o exemplo de Jacó. Jacó, quando chegou à casa do seu tio, fugindo do seu irmão Esaú, ele se apaixonou imediatamente por uma das filhas de seu tio. E diz a Bíblia que ele foi obrigado a trabalhar 7 anos por aquela moça, para poder se casar com ela. Eu imagino Jacó
saindo cedo para o campo, dormindo talvez também no campo, junto com o rebanho do seu tio, voltando à noite ou voltando dias depois, durante 7 anos. O fato é que, após 7 anos, Jacó se casa com Raquel. Acontece que no dia seguinte, quando ele acorda, quando ele se levanta, não é Raquel que está com ele, mas a sua irmã, Lia. E isso aconteceu porque eu entendo que ele não tinha relacionamento, ele não conhecia aquela moça, ele não sentia, ele não sabia diferenciar uma da outra por falta de quê? De relacionamento. Por falta de relacionamento. Então, a falta de relacionamento, ela afasta as pessoas, ok? O segundo ponto que Deus usa as crises para nos fazer parecido com Cristo, nos fazer conhecer os sofrimentos de Cristo. Porque as crises que passamos não se comparam em nada com o que Cristo passou, com o fato de ter sido rejeitado, de ter sido humilhado, de ter sido crucificado por mim e por você. Não se compara em nada. Cristo foi humilhado, foi açoitado, foi negado, foi cuspido. Então, o nosso sofrimento, a nossa crise, não se compara em nada ao sofrimento de Cristo. Então, nós temos que aproveitar a crise para nos unir, nos aproximarmos mais um dos outros, valorizarmos o trabalho, as atividades de cada um. Só assim vamos sair melhores desta quarentena, não é isso? Deste confinamento. E o terceiro ponto é mostrar o seu amor. Uma crise pode revelar o verdadeiro eu, porque a minha reação vai mostrar quem eu sou. Será que eu estou tendo paciência? Eu estou tendo amor naquilo que eu faço, no que eu vivo? Eu estou sendo temperança nos meus atos? Ou eu estou agindo assim, como diz o ditado aí, na brutice? Na brutice. Então, o amor revela o que? Os frutos do Espírito. O amor revela os frutos do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, precisamos cultivar estes frutos do Espírito, ok? Então, isso é um desafio, devemos pôr em prática, porque nós precisamos um dos outros. Quem sabe esta crise, este não seja o momento de nos aproximarmos mais dos membros da igreja, das famílias, orando por elas, apoiando, orientando, ajudando. Quem sabe essa crise não vai trazer uma mudança interior ao nosso coração, no nosso modo de agir, ok? E para terminar, eu quero dizer que precisamos aproveitar a crise para sairmos mais fortes. Precisamos aproveitar a crise para deixarmos de ser exigentes, para sermos mais compreensivos nos nossos relacionamentos. Vamos dedicar mais tempo ao nosso cônjuge, aos nossos filhos. Vamos dedicar mais tempo à obra de Deus. Vamos dedicar mais tempo às coisas do Espírito. Amém? Então, eu quero aqui citar rapidinho. Tem muitos filhos que praticamente não veem os pais durante a semana. Pais que levantam-se cedo, vão para os seus trabalhos, quando voltam à noite, seus filhos estão dormindo. Esta crise, quem sabe, veio estreitar este momento, este relacionamento entre pais e filhos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não vamos permitir que essa conspiração demoníaca destrua a nossa família, que destrua a nossa paz, destrua a nossa igreja, a sociedade. Não vamos deixar que esta crise de caráter, que tenta destruir o Brasil,
venha destruir também as famílias brasileiras. Por isso eu quero te dizer, creia que Deus é o nosso refúgio, nosso socorro. Salmo 46 diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O versículo 2 do Salmo 46 diz que não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios do mares. Então creia que Deus é soberano sobre tudo e descanse. Aquietais e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém e glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe sua família. Eu vou orar para a gente terminar esta mensagem. Eu convido você nesse instante a colocar sua mão no seu coração, fechar seus olhos se você puder. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te glorifico. Meu Deus, eu te peço agora uma bênção especial por cada família, Senhor, que participou comigo, Senhor, desta mensagem. Que o Senhor esteja abençoando os casais, esteja abençoando os filhos, esteja trazendo, Senhor, para os lares a paz, a alegria, a união, a comunhão, o comprometimento, meu Deus. Em nome de Jesus, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem nos concedido. Em nome de Jesus, te louvamos e te glorificamos. Amém. Glória a Deus.